Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o para fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 28º domingo do tempo comum, tempo da esperança, da graça, da luz. Hoje, novamente, o Senhor nos fala que nós somos convidados à salvação, convidados ao reino de Deus, convidados ao grande banquete. Quando a gente fala de reino dos céus, né, como é que será que a gente imagina o céu, né? Como que é o céu? Tanta gente imagina o céu de tantas maneiras, né? Tem gente que pensa que vai ficar o dia inteiro vendo anjinhos, né, flutuando, voando, né, naquele espaço azul, ou então num gramado bem verdinho, né, tocando aquela música gregoriana, vai ficar o dia em si. Mas como será o céu, né? A Bíblia, ela narra o reino de Deus sempre através de uma festa, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, quando se faz comparações para explicar o que é o reino de Deus, eles falam de uma grande festa. Assim é o profeta Isaías: o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Só de um profeta falar essas palavras, de uma grande festa, vinho fino, carnes gordas, né? De um banquete, olha, os ouvintes dele começam a pensar: que maravilha é o reino dos céus. Uma população que está ouvindo, que muitas vezes lhe falta até o que comer. Os judeus naquele momento comiam apenas uma vez por dia, né? Então, dar um banquete de ricas iguarias era sinal realmente de uma grande festa. E aí, ele diz ainda: nesse dia, ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Veja,
Então, esse dia de festa será um dia da vitória. A vitória sobre quem? Sobre a morte e, portanto, sobre o pecado, já que o pecado é o salário da morte, como ensina o apóstolo São Paulo. E depois ele diz assim: neste dia a morte será vencida e, portanto, todas as lágrimas serão enxugadas. E a gente ouve esse texto, imediatamente nos vem o quê? A ideia do reino messiânico. Portanto, o profeta está anunciando o momento da vinda do Messias, quando o pecado será vencido e também será vencida a morte. E é claro, sempre alguns biblistas, quando falam desta morte, não é apenas a morte física, eles dizem, mas também todos os sinais de morte. Alguns biblistas gostam de sempre colocar na terra, a ideia. Então, sinal de morte, violência, roubo, corrupção, maldade, injustiça. Mas ainda que nós possamos fazer esta hermenêutica, esta interpretação de que tudo isso no mundo são sinais de morte, que devem ser vencidos pelo amor que foi anunciado pelo Messias, ainda assim, nós podemos fazer, sim, uma interpretação escatológica, escatológica, para lembrar que a morte eterna foi rompida, foi derrubada, foi destruída, foi anulada pelo sangue de Cristo, que nos conquistou a vida eterna pelo seu sangue derramado na cruz. Portanto, a morte já não existe. Nós não somos eternos, porque eterno é aquele que não tem começo e que não tem fim. Deus não tem nem começo nem fim. Nós temos um começo de existência, sim ou não? Nós começamos a existir a partir de que momento? Começamos a existir a partir do momento em que um óvulo da mãe encontrou-se com um espermatozoide do pai e fecundou, e virou um ovo, um zigoto, e a partir dali já tinha uma alma adulta, tinha uma alma, que Deus preparou, e aquela pessoa cresceu, e aqui estamos nós, e agora não morremos mais, nós teremos uma vida eterna, seja eternamente no céu, ou seja eternamente no inferno. O purgatório não é eterno, também é temporal. Mas de qualquer maneira, o profeta Isaías, falando dos tempos messiânicos, ele disse: naquele dia se dirá, este é o nosso Deus. É um canto, um canto que os judeus costumavam cantar. Este é o nosso Deus, esperamos nele até que ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos nos alegrar e exultar por nos ter salvo. Era o canto de ação de graças, de glória, de louvor a Deus. Ora, se o profeta Isaías do Antigo Testamento compara o reino de Deus, o reino messiânico, a um banquete, também Jesus faz a mesma coisa, séculos depois. Ele está dizendo, naquele tempo Jesus falou em parábolas a quem? Eu sempre falo, quando a gente proclama o Evangelho, quem está escutando sempre deve perceber bem para quem Jesus está se direcionando. Às vezes o Evangelho diz assim: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, naquele tempo Jesus disse a multidão, naquele tempo Jesus disse aos fariseus. Cada pessoa que ele está dirigindo a sua fala, ele vai dizer alguma coisa diferente. Para os fariseus e hoje para os sacerdotes e anciãos do povo, é sempre o quê? Um puxão de orelha. Sempre um puxão de orelha. Para o povo, um ensinamento. Para os apóstolos, um aprofundamento do ensinamento dado à multidão, e assim por diante. Agora hoje ele conta essa parábola para quem? No começo já diz, para os sacerdotes e anciãos do povo. Portanto, para quem? Para as autoridades religiosas, justamente aqueles que não tinham recebido Jesus como Senhor, que não tinham recebido Jesus como o Messias esperado. E ele conta então que o reino dos céus é como uma história de um rei que preparou uma festa de casamento para o filho. Novamente a ideia da festa. E é nessa festa que ele manda os seus empregados convidar as pessoas que devem participar da festa. E aí diz o Evangelho que
eles então nem se importaram com isso. Mandaram convidar e estes não quiseram ir. E o rei mandou de novo mais empregados, e então dizendo: olha, dizei aos convidados, o banquete já preparei, os bois e animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. E aí, no entanto, os convidados não deram a menor importância, não deram a mínima para aquele convite. Diz assim, que um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, e outros ainda agarraram os empregados do rei e mataram. Ora, quem são esses empregados do rei? Quem são? O evangelho é bem parecido, com os evangelhos que nós tivemos essas semanas, das parábolas. Evidentemente que esses empregados são os profetas enviados por Deus para convidar a essas pessoas todas, que eram os judeus, convidar a eles, primeiro momento, porque era o povo eleito, o povo escolhido, convidá-los para participar do grande banquete da aliança de Deus com o seu Filho e com toda a humanidade, portanto, era a festa de casamento. Quem é o filho do rei? É Jesus de Nazaré, o rei é o pai, e essa festa de casamento é o casamento de Cristo com a sua igreja, como ensina a própria igreja, portanto, o casamento de Cristo desposando o povo de Deus. E aí, os convidados não aceitaram o convite, e ainda até mataram algum dos empregados. E em outra parábola, ele manda até o filho, Vocês lembram disso? Nesta parábola é um pouquinho diferente, O rei então manda os empregados irem pelas encruzilhadas dos caminhos e convidar todos que encontrar, todos que forem encontrados. E assim eles fizeram. Saíram a primeira vez, convidaram todos, e saíram mais uma vez, convidaram de novo. Um detalhe importantíssimo, um detalhezinho, que eles convidaram para essa festa de casamento todas as pessoas que encontraram, boas e más. Olha que interessante, Olha, ele diz assim: então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, os maus e os bons foram convidados para essa festa que é o reino de Deus. Até o presidente da Coreia do Norte foi convidado para essa festa, A festa também, todos foram convidados, A gente fala do coitado, do presidente da Coreia do Norte, está lá fazendo suas armas atômicas, E querendo, e provocando, enfim, atrito mundial. Mas, às vezes, são pessoas que estão do nosso lado também, que foram convidadas, e disseram não. Mas, no banquete, entraram bons e maus. Mas agora é que vem o detalhe ainda mais complicado, porque diz o texto que quando a sala da festa ficou cheia, então o rei entrou na sala e foi dar uma olhada, e encontrou no meio do povo da festa um homem que não estava com a veste nupcial, com a veste da festa, roupa de festa. E aí então ele disse assim: olha, amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Então o homem nada respondeu, e ele mandou os servos amarrarem os pés e as mãos do homem e jogar fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras fortes, próprias do evangelista Mateus, A gente não vê tanta dureza em Lucas, Marcos e João, mas em Mateus, porque ele fala para os judeus, A linguagem judaica, ele fala da condenação, daquele que não pode participar do banquete. Mas a gente fala assim: mas ele não convidou bons e maus? Todos não foram chamados a entrar no banquete? Foram. Agora acontece um problema: nem todos revestiram-se do traje da festa. O que é esse traje da festa? Porque bons e maus são chamados. Depois ele termina dizendo: porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que significa tudo isso? Sabe que no rito antigo de batismo, não sei se tem no rito novo, mas no rito antigo que o padre celebra aqui, sempre, os batizados, tem um momento em que o padre faz a entrega da veste branca, da veste branca. Hoje em dia a criança já vem com a roupa branca, Quando vem, o padre fala assim: se a criança já vier de branco, faz uma capa, faz uma outra coisa branca, uma capa branca, para colocar na criança, porque o padre pega a capa em determinado momento do ritual do batismo,
e diz assim: fulano, recebe esta veste cândida, que você levará pura e imaculada até o tribunal de Deus. Momento importante em que aquela criança inocente será conduzida pelos pais durante todo o seu crescimento, para que mantenha-se na fé e no caminho certo, e depois por si mesma ela terá que manter a sua veste branca. Aqui o homem não vestiu o traje de festa, ele não vestiu o traje de santidade. Os bons e maus foram convidados, mas todos vestiram o traje de festa, ou seja, eles eram maus, mas resolveram se converter, aceitaram Jesus, mudaram o seu caminho para que era direcionado à perdição, começaram a caminhar para a salvação, vestiram-se com o traje da festa, se prepararam para aquela festa, mesmo que tenham dito a eles que eles eram indignos, como tinham dito a Maria Madalena, como tinham dito dos ladrões que foram crucificados com Jesus, e Jesus diz a um deles: ainda hoje estarás comigo no paraíso, a mulher adúltera, que todos querem apedrejar até a morte, e Jesus fala: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Portanto, todos aqueles que são pecadores, são esses bons e maus, que vieram para a festa, mas precisavam da roupa. Hoje o Senhor convida a vestir constantemente aquela veste cândida que recebemos no nosso batismo um dia, deixá-la sempre limpa, permanecê-la sem mancha e sem ruga, até chegarmos ao tribunal de Deus. Então, a pergunta do evangelho de hoje final é esta, Nós estamos no banquete celestial, nós estamos no banquete, na festa de núpcias, nós estamos, sim ou não? Estamos aqui. Quantas pessoas estão vendo televisão, Quantas pessoas estão lá adorando a televisão, adorando, a namorada na sorveteria, fazendo qualquer outra coisa, mas não está de fato participando do banquete celestial, que é figura, banquete aqui eucarístico, que é figura do banquete celestial. Então, quem frequenta a casa de Deus nesta terra, um dia poderá entrar na casa dele no céu. É isso que o evangelho quer nos ensinar. Somos todos convidados, mas como que está a nossa veste? E não adianta falar da veste do outro, acho que aquele não está com a veste da santidade. Não, nós não julgamos ninguém, nós só olhamos para nós mesmos e nos perguntamos: hoje eu estou com a veste de festa? Eu estou preparado para participar deste banquete? E a veste não é visível, ela é invisível, porque é a vestimenta de santidade, de amor, de sinceridade, de senso de justiça, de comportamento adequado como boa mãe, como bom pai, como bom filho, como bom amigo, enfim. Nós estamos de fato, ou então vamos ser aqueles amarrados, pés e mãos, e jogados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Todos são chamados, todos, a humanidade inteira. Mas será que tem ainda gente que todo mundo está ouvindo o chamado? Todo mundo vai para o banquete? A gente viu que não, Ele está dizendo para os sacerdotes e os anciãos do povo: vocês não foram para o banquete, mas vocês foram convidados, são convidados. Nós também somos convidados. Eu espero sempre que nenhum de nós invente desculpa nenhuma para sair, para fugir do compromisso do banquete, que é o reino dos céus, porque ele diz no começo: o reino dos céus é comparado a uma festa de casamento, a um banquete. Então, fugir deste banquete para fazer qualquer outra coisa, o padre sempre fala assim: nós temos 7 dias na semana, não é isso? 7 dias na semana, nós temos 24 horas em cada dia, então nós temos 168 horas por semana. Em 168 horas, nós temos hora para acordar, para dormir, para namorar, para trabalhar, para ficar na internet, para visitar o Facebook, para entrar no WhatsApp, para fazer tudo, para tomar o sorvete com a amiga. Mas a gente, em 168 horas, não temos uma hora para Deus. Ai, padre, essa semana eu não tive tempo, recebi visitas, tive que isso, e começa a contar as histórias. É como os homens aqui que deram desculpas para não participar do grande banquete. Ora, o maior de todos os banquetes é o banquete eucarístico, é ele que nos levará ao banquete do céu,
aonde haverá carnes gordas, vinhos finos, para todos os povos. Olha o profeta dizendo, né? Todas as nações estão convidadas, não mais só o povo eleito, o povo judeu. Agora todas as nações serão eleitas pelo Messias quando ele chegar. E ele chegou, e ele convidou todos para o banquete. E ainda somos apenas 1 bilhão e pouco de católicos e 900 milhões de protestantes, e ainda falta 5 bilhões de pessoas para aderir ao Evangelho e participar deste banquete. Quem vai convidá-los? Os empregados, os servos do rei. Quem são? Somos nós. Você, eu, somos encarregados de sair pelas encruzilhadas dos caminhos para convidados para o banquete, para que a sala de festim fique cheia. Vamos cumprir nossa missão? Vamos cumprir nossa missão? Somos discípulos missionários, diz o documento de Aparecida. Então, nesses 300 anos de Maria Santíssima, ela que é a rainha de todos os missionários, rainha do Brasil e do mundo, e de todos os cristãos do céu e da terra, que ela nos ajude a cumprir a missão que o Senhor nos dá, de fazer parte do banquete e ainda sair pelas encruzilhadas dos caminhos, chamando aqueles, bons ou maus, não importa, todos são convidados, desde que depois de entrar no banquete, se vistam de santidade, a veste nupcial, a veste de festa. Nossa Senhora do Rosário, São José, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.